Nosso Pai, nosso Deus, estamos, Pai, em Tua casa nesse momento, diante de Tua presença, Pai, diante de Tua palavra, Senhor Deus, que é poderosa. Tua palavra, Pai, que é o nosso guia, nosso alicerce, nossa base. A Tua palavra, Senhor Deus, que é como uma flecha, como uma espada, Pai, que penetra a nossa vida e muda nosso coração. Pai, por favor, fale conosco mais uma vez essa noite. Fale conosco. Nós queremos ouvir a Tua voz através de Tua palavra. Não deixe que nada atrapalhe, que nós possamos prestar atenção ao que o Senhor quer nos dizer hoje. Nós suplicamos que a Tua presença esteja aqui e que Teu Espírito Santo seja derramado sobre cada pessoa que está aqui, Pai. Nos enche com Teu Espírito Santo, por favor. Que o Teu Espírito seja derramado sobre a Tua igreja nessa noite, pois suplicamos essas bênçãos em nome de Jesus. Amém e amém. João 14. Vamos ler os versos 16 e 17. João 14, 16 e 17. Diz assim, ó: E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Vós o conheceis, porque Ele habita convosco e estará em vós. Amém? Aqui chegamos na metade, no meio do capítulo de João. Como nós vimos no primeiro episódio dessa semana, primeiro tema, existe uma estrutura quiástica aqui no livro de João 14. E a estrutura quiástica apresenta que a ênfase e o assunto principal do livro está no meio do capítulo. E aqui estamos no meio do capítulo. Jesus está aqui consolando os discípulos, dizendo a eles que Ele enviaria outro Consolador. Outro Consolador. Num versículo antes que nós lemos ontem, nós terminamos a mensagem de ontem, falando sobre o versículo 15, onde Cristo diz que a prova de nós demonstrarmos o amor a Ele é através da obediência à Sua palavra. Nós provamos o amor de Cristo, nosso amor por Ele, através da obediência aos Seus mandamentos. E isso não é tarefa fácil. Ser fiel a Deus, cumprir a lei de Deus, cumprir o mandamento, não é algo fácil. E eu creio que Jesus, Ele nunca deixaria que nós lutássemos com a vida cristã sozinhos. Jesus, Ele não vai deixar que eu lute para me manter fiel sozinho. Por isso que Ele promete outro Consolador, para nos ajudar, para estar conosco, nos ajudar a cumprir a lei, nos ajudar a cumprir seus mandamentos, a obedecer, a demonstrar o nosso amor por Cristo através da obediência. Nós sozinhos, nós não conseguiríamos. Por isso que Ele prometeu outro Consolador. Veja, essa palavra outro Consolador, ela é muito importante. Veja que são duas palavras, outro e Consolador. A palavra outro, no grego, no original, existe duas palavras para outro na Bíblia. Duas palavras. Uma das palavras é a palavra héteros. E héteros quer dizer outro diferente. E outra palavra que existe para outro é a palavra allos. E allos é outro igual, da mesma substância, outro igual. A palavra que Jesus usa para falar do outro Consolador é a palavra allos. E allos é outro igual. Quando Cristo falou: olha, eu vou para o Pai, mas eu vou enviar outro Consolador, ou seja, vou enviar outro igual a mim, vou enviar outro da minha mesma substância. Não, Cristo não falou héteros, outro diferente. Cristo falou allos,
é outro igual a Ele. Ou seja, Deus, o Espírito Santo também é Deus, é igual a Cristo e igual ao Pai, na mesma essência, mesma substância. Ele não é outro diferente, é outro igual, é outro igual. Então isso aqui é muito importante entendermos. Cristo, ele não enviou uma força do céu. Deus, ele não enviou uma ação poderosa. Não, foi enviado o Deus Todo-Poderoso, o Espírito Santo, que é Deus. Que é Deus, é outro igual a Cristo, outro igual ao Pai, na mesma essência. A outra palavra é a palavra consolador. E a palavra consolador no original, que está ali na Bíblia, no original, a palavra é paracletos. E paracletos é uma palavra que não existe tradução para ela. Não tem tradução para essa palavra. Não tem tradução. No ano de 1995, quando traduziram a Bíblia, a Almeida atualizada, eles traduziram paracletos como consolador. E naquele tempo era uma boa tradução, né? Colocaram o Espírito Santo como consolador, com a palavra paracletos. Outros estudiosos dizem que essa não foi uma boa tradução. Seria melhor tivesse colocado ajudante. Ou seja, vou enviar outro ajudante. Seria uma melhor tradução para paracletos. Como é uma palavra que não tem tradução, que não tem uma palavra que a defina, mas existe uma ideia. O que é que significa paracletos, pastor? Porque Cristo falou, eu vou enviar alos paracletos, ou seja, outro paracletos, outro igual a mim, mas que é paracletos. E o que é paracletos? Paracletos ele tem um significado. A palavra tem uma ideia. A ideia de paracletos é essa aqui, ó. É alguém a quem se chama. Paracletos tem essa ideia. Alguém a quem se chama. Ou seja, o Espírito Santo é alguém a quem se chama. Os gregos, lá no passado, eles usavam esse termo, paracletos, para quando num tribunal alguém estava ali sendo julgado, quando no tribunal alguém estava ali passando e iria sofrer uma pena pesada, essa pessoa que se condenaria poderia chamar alguém, chamar um paracletos, para vir ser testemunha a favor dele, para libertar ele, ser uma testemunha a favor dele. Então os gregos usavam essa palavra para aquela pessoa que ia ser chamada, chamavam paracletos, chamavam aquela pessoa para vir depor a favor daquela pessoa, para tentar ajudá-la e livrar ela daquela condenação. Era tipo um advogado. Também o paracletos, os gregos usavam essa palavra para alguém que era um perito em aconselhamento. Alguém tinha uma dúvida, alguém estava com uma grande dificuldade, então essa pessoa chamava um paracleto, ou seja, uma pessoa que era perita em aconselhamento, para ajudar aquela pessoa a tirar as dúvidas dela, para saber entender. Também esse termo era usado para um conselheiro. Esse conselheiro era alguém que iria ajudar um exército, um batalhão, que estava ali deprimido, ou de repente com medo de enfrentar uma grande guerra. Então era chamado um paracleto, ou seja, essa pessoa ia vir para animar e fortalecer aquele exército. Era usado esse termo, paracleto. Então a gente entende, percebe que só nessa palavra, outro consolador, nós vemos a beleza da teologia do Espírito Santo. O Espírito Santo é alguém que nós chamamos para aconselhar, ajudar, nos livrar, nos motivar, nos animar. Esse foi o termo que Cristo usou. Ou seja, então o Espírito Santo é essa pessoa a quem se chama para resolver problemas. Essa é a ideia, né? É aquela pessoa a quem se chama para ajudar a nos animar da nossa tristeza, a aliviar a nossa dor, a tirar nossas dúvidas. O paracletos é aquela pessoa que a gente chama para nos ajudar e nos tirar de uma grande confusão que a gente se meteu. Então era chamado paracletos, para vir nos ajudar a sair dessa situação. O consolador era alguém que ajudava alguém que estava
totalmente desanimado e sem coragem, para que essa pessoa adquirisse coragem para continuar enfrentando. Esse era o Paracletos. Então Cristo apresenta aqui o outro Consolador, essa pessoa a quem a gente chama. E de fato, o Espírito Santo é aquela pessoa que a gente chama para nos socorrer. Como que nós iríamos vencer a vida cristã sem o Espírito Santo? Não tinha como. Não tem como. Por isso Cristo, ele consola os discípulos dizendo: olha, eu vou para o céu, mas eu vou enviar outro Consolador para estar com vocês. E ele fala no texto que o mundo não pode receber esse Espírito. O mundo não pode receber. Como assim o mundo não pode receber o Espírito? O que Cristo está querendo dizer aqui quando o mundo não pode receber? Quando Cristo fala de mundo, ele está falando de mundanismo. Ou seja, aquelas pessoas que vivem uma vida como se Deus não existisse. Essas pessoas não podem receber o Espírito Santo, porque elas não conhecem. Os mundanos, as pessoas que vivem uma vida como se Deus não existisse, as pessoas que vivem uma vida totalmente sem regras, essas pessoas que estão entregues aos prazeres do mundo, elas não podem receber o Espírito Santo, porque elas estão ocupadas demais com outras coisas que o mundo oferece. Elas não têm tempo de buscar o Espírito, não têm tempo de chamar o Paracletos, né? Chamar o Espírito. Então os mundanos, o mundo, eles não podem receber o Espírito. Não pode, porque não tem tempo nem de vir para a igreja. Está muito ocupado com as coisas que o mundo lhes oferece. Por isso que quando Cristo disse: olha, o mundo não pode receber esse Espírito, é porque o mundo está muito ocupado com outros afazeres, outras tarefas, e não tem tempo para buscar o Espírito. E o Espírito Santo, ele não invade a vida de ninguém. O Espírito Santo, ele não chega arrombando a porta do seu coração e invadindo a sua vida. Não. O Espírito Santo, ele não chega e entra na sua vida sem pedir licença. Não. O Espírito Santo, ele só age e ele só começa a trabalhar na vida de alguém quando ele é convidado por essa pessoa. O Espírito Santo, ele é muito educado e ele respeita o livre-arbítrio que eu e você temos. Se você dizer: Espírito Santo, por favor, habita na minha vida e me muda, então ele entra na sua vida e começa a mudar. Mas se você não permite, não deixa, ele não invade a sua vida. Por isso que o mundo não pode recebê-lo, porque o mundo não pede, o mundo não busca, o mundo não conhece, o mundo não entende. Ele só entra na vida daqueles que permite que ele entre. Então, o Espírito Santo, ele só vai entrar na sua vida se você deixar ele entrar. O Espírito Santo, ele só vai começar a agir na sua vida se você buscá-lo. Se você buscá-lo e dizer: Espírito Santo, por favor, trabalhe em minha vida. Então ele vai começar a trabalhar. Sabe, o problema é que nós temos muito conhecimento, muita teoria e pouca prática. Nós já ouvimos falar sobre chuva serôdia, né? Já ouvimos falar sobre reavivamento, sobre chuva temporã. Só que a gente não busca o Espírito. Nós falamos tão pouco do Espírito Santo. São tão poucas pregações sobre o Espírito Santo, né? Não tem programas sobre o Espírito Santo, não tem. A igreja às vezes está muito preocupada com programas, preocupada com promoções, preocupada com projetos. Esquece do principal: a busca pelo Espírito Santo. A igreja sem o Espírito Santo é uma igreja morna, uma igreja pobre e fraca. Nós estamos muito preocupados com outras coisas, mas em buscar o Espírito, não. O Espírito Santo, ele virá só sobre aqueles que buscarem. A chuva serôdia só vai acontecer, meus irmãos. O derramamento do Espírito Santo só vai acontecer sobre a igreja quando a igreja buscar o Espírito.
Porque se eu não buscar o Espírito, eu jamais vou recebê-lo. Se eu não buscar, se eu não permitir que Ele trabalhe na minha vida, eu jamais vou recebê-lo. Só vai acontecer um reavivamento na igreja. E veja, o reavivamento, ele não vai acontecer de forma coletiva, não. O derramamento do Espírito Santo, a chuva serôdia, ela acontece individualmente com cada cristão que está buscando e pedindo para que Ele age na sua vida. O Espírito Santo não habita, o Espírito Santo não age na vida de quem não busca Ele. Quem não pedir o Espírito não recebe. Isso aqui é muito sério que eu estou falando aqui, ó. Quem não buscar o Espírito Santo não vai recebê-lo, e não terá reavivamento nenhum na igreja, não terá chuva serôdia nenhuma na igreja, porque é algo que é individual. Quem buscar o Espírito recebe, quem não buscar não recebe. Nós temos que falar mais sobre isso e pregar mais sobre isso. O Espírito Santo, ele virá só sobre aqueles que buscar, que busque. E se eu e você não motivar a igreja a buscar, nós estamos pecando. Se eu, como pastor, não motivo a igreja a buscar o Espírito Santo, eu estou pecando, e eu vou ter que me acertar diante de Deus, porque só quem vai receber o Espírito Santo é quem buscá-lo. Quem buscá-lo. Por isso que o mundo não pode receber, porque o mundo não busca, né? O mundo não pode receber o Espírito porque não busca. Mas se o mundano passar a buscá-lo, ele recebe. Todo aquele que passar a buscar o Espírito Santo, ele recebe. Sabe, o Espírito Santo, ele veio para sempre. O Espírito Santo, ele veio para sempre. E onde é que ele habita? Onde ele habita? Onde é que o Espírito Santo habita? Ele está habitando aqui na igreja, nas paredes daquela igreja, dentro do templo? Onde é que o Espírito Santo habita? O texto falou que o Espírito Santo, ele habita, o texto fala, no meio dos discípulos. Ele habita convosco, Cristo falou. Ele habita convosco, no meio dos discípulos. Mas além disso, ele habita em nós. Ele habita em nós. Ele habita em mim. Ele habita aqui dentro de mim. Por isso que a Bíblia diz que nós somos templo do Espírito Santo. Onde é que o Espírito habita? Dentro de você. É dentro, aqui dentro. Ele habita aqui em mim. Por isso nós temos que cuidar do nosso corpo, cuidar da nossa mente e buscá-lo, porque ele habita aqui dentro de mim. É dentro de você. O Espírito Santo, ele não habita em parede, ele não habita em ambientes, não. Ele habita em pessoas. Em pessoas. Deus falou aqui, ele habita em vós, aqui dentro. Você pode perguntar, mas pastor, por que eu preciso do Espírito Santo? Por quê? Por que eu quero que ele habite em mim? Por que eu preciso disso? E a resposta pode ser para ter poder, né? Eu preciso que o Espírito Santo habite em mim para que eu possa ter poder. E poder para quê? Para fazer milagre? Para fazer curas? Para que eu quero o poder do Espírito Santo? Para que eu quero ter o poder do Espírito? Para curar aleijados? Para que eu quero o poder do Espírito? Não, é mais do que isso. É poder para viver o Evangelho. Eu preciso do Espírito Santo em minha vida para ter poder de viver o Evangelho. Eu preciso do poder do Espírito Santo para que eu possa ter poder para viver a palavra de Deus. Sem um Espírito, eu jamais serei um filho obediente de Deus. Sem um Espírito, eu não tenho poder de viver o Evangelho. Sem o Espírito Santo, eu jamais serei parecido com Jesus. Jamais. Porque é o Espírito Santo habitando em mim que me torna semelhante a Cristo. E sem o Espírito, eu não serei semelhante a Cristo. Então eu preciso do Espírito Santo. Não é para fazer curas, não é para fazer milagres.
Se Deus quiser, Ele pode fazer isso através de mim, mas não é para isso. Eu preciso do Espírito Santo para que eu possa ser semelhante a Jesus, viver como Jesus viveu aqui na terra, ser parecido com Ele, amar como Ele, perdoar como Ele, viver como Ele, ajudar e servir como Ele. E sem o poder do Espírito Santo, eu jamais viverei isso na minha vida, jamais. Vou continuar sendo um membro da igreja, vindo toda semana, senta no banco, volta para casa, depois da semana que vem de novo, e vive naquela mesmice. Sem o Espírito Santo é uma vida vazia e fria. Por isso que Cristo enviou o Espírito Santo para nós, o outro Consolador, para que Ele pudesse habitar em nós, em mim, e mudar a minha vida, e me tornar semelhante a Jesus, e assim cumprir toda a sua lei, cumprir todo o mandamento. Por isso eu tenho que receber o Espírito Santo sobre a minha vida. Eu tenho que buscar o Espírito Santo em mim me tornará semelhante a Jesus. Jesus, a Bíblia diz que Jesus era o Deus Emanuel. Sabe o que é o Deus Emanuel? Sabe o que quer dizer? Deus Emanuel quer dizer Deus entre nós, né? Emanuel quer dizer Deus entre nós. O Espírito Santo era diferente nessa parte de Jesus. Jesus é o Deus entre nós, e o Espírito Santo é o Deus em nós. Em nós. O Espírito Santo é o Deus em nós. Cristo veio para a terra, viveu aqui um período de 33 anos entre nós, nos ensinou, nos mostrou. Depois de 33 anos, Cristo voltou para o céu. Quando Ele foi, desceu o Espírito Santo. E o Espírito Santo ficou quanto tempo aqui na terra? Para sempre. O Espírito Santo está aqui na terra para sempre. E onde é que Ele habita? Em nós, aqui em mim. E Ele só vai habitar em mim se eu permitir, se eu pedir que Ele habite em mim, se eu deixar que Ele habite em mim. E quando eu deixo Ele habitar em mim, Ele começa a me moldar, a me transformar, e eu começo a ser semelhante a Jesus. Gente, isso aqui é maravilhoso demais. Isso é maravilhoso. Eu creio que o Espírito Santo nesse momento está passeando por entre os bancos aí, querendo habitar na sua vida, querendo mudar, transformar. Você tem lutado já para mudar, você já tem lutado para ser transformado, você tem lutado para largar os prazeres mundanos, mas não está conseguindo. É porque sozinho você não consegue. Sozinho você não consegue largar mesmo. Sozinho você nunca vai largar o pecado, nunca vai largar os prazeres que esse mundo oferece. Somente quando você buscar o Espírito todos os dias. Por isso que a sua primeira atividade do dia é ajoelhar e dizer: Espírito Santo, habita em mim hoje. Que hoje eu possa estar cheio do Espírito. Santo Espírito, Ellen White fala que nós temos que pedir o batismo do Espírito Santo diariamente. Diariamente, me batize hoje com o teu Santo Espírito, Senhor. E assim todos os dias a gente vai vencendo, vai lutando. Se eu e você não buscarmos o Espírito que habita em nós, nós jamais o receberemos. A chuva serôdia será um novo Pentecostes, na semelhança do que aconteceu com os discípulos. O Espírito Santo veio sobre eles, porque eles fizeram o quê? Eles buscaram. Durante 10 dias eles estavam em quê? Em oração, buscando o Espírito. Quando eles buscaram o Espírito veio sobre ele. O segundo Pentecostes acontecendo na mesma semelhança. Quando eu e você começarmos a buscar o Espírito, Ele virá sobre nós, Ele virá sobre você, Ele virá sobre a igreja, e a igreja irá reavivar, pessoas serão transformadas, vidas serão salvas, e o reino de Deus irá expandir, e Jesus voltará. Mas se eu não buscar essa chuva
ela nunca virá em nossa geração. A chuva do Espírito, a chuva serôdia, talvez ela não aconteça em nossa geração. Isso é triste se ouvir, né? Talvez a chuva serôdia não aconteça em nossa geração, porque a gente não busca. A gente está preocupado demais com outras coisas, com projetos, com estruturas, com programas, e não na busca do Espírito. Talvez na próxima geração a igreja mundialmente desperte para a busca do Espírito Santo. E então teremos a chuva serôdia e Jesus Cristo voltará. Mas que eu e você possamos buscar agora. Nós podemos mudar essa realidade, porque a chuva serôdia virá quando a igreja, indivíduos, começar a buscar individualmente na sua casa, né, em todos os lugares. Eu creio que Deus está no controle do mundo. Deus está no controle do mundo. Deus está no controle da igreja. A missão é de Deus. O maior interessado em salvar a humanidade é Deus. Ele está no controle de tudo. E Ele vai levantar homens e mulheres. Ele vai levantar homens e mulheres para promover a busca do Espírito Santo. Será que esses homens e essas mulheres estão aqui na igreja hoje? Será que esses homens e essas mulheres estão aqui na igreja hoje, que Deus irá levantar para buscar o Espírito e começar a motivar a sua igreja, seus irmãos a buscarem também? Nós vivemos uma vida fracassada, um cristianismo fraco, porque nós não temos o Espírito, nós não buscamos o Espírito. E Ele está disposto a nos salvar, está disposto a habitar em nós. Basta que eu e você deixemos Ele habitar na nossa vida, habitar aqui dentro e começar a mudança, começar a nos ajudar. Por isso que quando a palavra Paracletos é alguém a quem se chama, nós temos que chamar o Espírito. Chamar o Espírito. Santo Espírito, vem sobre mim. Santo Espírito, vem e enche a minha vida. Me livra dos pecados, me livra das tentações e me transforma em um servo de Cristo. Me transforma em uma pessoa semelhante a Cristo. Tem alguém aqui essa noite que quer dizer: Deus, por favor, a partir de hoje a minha oração vai ser diferente. A partir de hoje eu vou clamar pelo Espírito. A partir de hoje eu vou buscar o Espírito. Eu posso esquecer de pedir tudo, mas eu jamais esquecerei de pedir o Espírito todos os dias. Tem alguém disposto aqui essa noite a fazer essa oração junto comigo? Dizer: Deus, eu quero buscar o Espírito Santo. Eu quero que Ele habite em mim. Eu quero que Ele mude, me transforme e me torne a imagem e semelhança de Cristo. Tem alguém aqui, além de mim, que quer a partir de hoje viver essa revolução? Amém? Seja louvado. Amém. Faça isso, meus irmãos, na sua casa, clame a Deus. Na igreja, clame a Deus. Em todos os lugares, peça o Espírito. Converse com o Espírito Santo, o Deus pessoal, o Deus real, o Deus que habita em nós. Clame a Ele.